Então, pessoal, continuando, vamos falar agora sobre baricentro, tá bom? Então, vamos. Então, eu tenho mediana, é o segmento de reta que sai de um vértice e vai até o seu lado oposto. Quando ela chega no lado oposto, o ponto chama-se de ponto médio e o segmento de reta, mediana. Quando ela chega nesse lado oposto, ela tem que dividir esse segmento BC ao meio certinho. Então, se o segmento mede 4, aqui vai medir 2 e aqui 2, tá? Então, eu tenho esse segmento de reta, mas eu poderia também ter um segmento saindo do vértice B indo ao seu lado oposto. E poderia também ter um segmento de reta saindo do vértice C indo ao lado oposto. Quando esses três segmentos de reta se encontram nesse ponto aqui no meio, esse ponto ao meio se chama baricentro, tá? Então, baricentro é o ponto de encontro entre essas três medianas. Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo, onde eu tenho um segmento de reta saindo do ponto G, chegando ao lado oposto. Aqui, N é o ponto médio, eu tenho um segmento de reta saindo do vértice F, chegando ao lado oposto. Esse ponto chama-se de ponto médio, M. E eu tenho um segmento de reta saindo do vértice H, chegando ao seu lado oposto, onde o ponto médio aqui é L. Então, eu tenho NLM, ponto médio. Eu tenho mediana FM, GN e HL. Essas três são as medianas. Quando eu tenho o encontro dessas medianas em um ponto dentro do triângulo, eu chamo esse ponto de encontro das medianas de baricentro, representado pela letra B, tá bom? Então, em todo triângulo, as medianas se intersectam em um mesmo ponto, chamado de baricentro do triângulo, tá bom? Agora, a gente vai aprender que eu falei que quando a mediana, ela sai de um vértice chegando ao lado oposto, ela divide o lado oposto em duas partes iguais. Então, se eu digo para você assim, ó, o segmento de reta GM mede 10 centímetros. Quanto mede o MH? Aí eu vou dizer que mede 5. Porque se eu tenho aqui um ponto médio, ele está dividindo esse segmento, esse lado aqui, ó, em duas partes iguais, tá? Então, se eu digo que GM, o exemplo, é 9, aqui também vai medir 9. Então, GH vai medir 18. Se eu digo que GH é 14, aqui mede 7 e aqui mede 7. Tá bom, pessoal? Agora, se eu pedir as medidas das medianas, aqui eu tô dando as medidas dos lados, tá? Quando a mediana chega, divide o lado ao meio. Agora, se eu pedir a medida da mediana mesmo, olha o que eu vou falar pra vocês. Quando eu tenho aqui o ponto de encontro entre as três medianas, eu tenho um baricentro. Esse baricentro, ele vai dividir essa mediana em duas partes. Uma menor e uma maior. Ó, pode perceber que aqui tem uma menor e uma maior. Aqui tem uma menor e uma maior. Essa parte maior sempre vai ser 2 vezes a menor. Exemplo, vamos lá. Se aqui mede 3, aqui vai medir 3 mais 3, que dá 6. Se aqui a pequenininha mede 2, aqui vai medir 2 mais 2, que dá 4. Tá bom? Se a grande aqui, vamos dizer, se a grande aqui mede 12, significa que aqui vai medir 6. Porque 6 mais 6 que dá 12. Então, da mediana, quando a mediana é dividida por um baricentro, ela forma duas partes, uma menor e uma maior, ó. Sempre a maior será o dobro da menor. Então, a partir disso, vamos fazer aqui os cálculos, tá? Então, a questão pede para você olhar para esse triângulo aqui. Vou apagar essas informações que eu coloquei.
Ó. Vamos lá. Então, olha para esse triângulo, a gente vai ver. Na página 122. Considerando novamente o triângulo FGH, acima, complete as afirmações com a medida de comprimento adequada, tá bom? Então, vamos lá. Se GH mede 15 centímetros, então MH mede quanto? Vamos lá, GH. Se GH mede 15, MH mede quanto? Então, GH é o lado todo. E MH divide esse lado ao meio. Então, se GH mede 15, 15 dividido por 2 é quanto? 7,5. Então, esse lado mede 7,5 e esse lado mede 7,5. Então, se GH mede 15, MH mede 7,5 e MG mede 7,5. Só que a questão só pediu MH, ó, 7,5. Vamos para a letra B. Se FN, onde FN tá? Se FN é o lado também, tá, gente, do triângulo. Se FN mede 8, então FH mede quanto? Então, quando eu falo de lado do triângulo, é a questão de dividir o lado ao meio, tá? Então, se FN mede 8, então FH vai medir. Esse aqui mede 8, aqui também vai medir 8. Então, 8 mais 8, 16. Então, FH mede 16. Agora, vamos para as medianas. Eu estava falando dos lados, que são divididos ao meio. Agora, eu vou para as medianas, que eu falei que a parte maior sempre é o dobro da menor. Então, LB. Se LB é a parte menor ou maior da mediana, LB menor, tá? Então, bota aí na cabeça. Se LB mede 4... BH vai medir quanto? Se LB mede 4, BH mede quanto? LB mede 4. Eu falei que a parte maior sempre é o dobro da menor. Então, aqui vai medir o dobro de 4 é quanto? 8. Ó. E LH, aí é só somar. 4 mais 8, 12. LH mede 12. Agora, essa aqui a gente tem que analisar com mais detalhe. Se GN mede 45, GN, vamos dizer que é isso tudo aqui, ó. Essa mediana toda mede 45. Então, NB e GB mede quanto? E agora, como é que eu faço? Eu falei que essa parte maior sempre é o dobro da menor, certo? Então, é como se o segmento fosse dividido em 3 partes. Então, você divide 45 por 3, que dá 15. Então, se essa aqui é o dobro essa é o dobro dessa. Então, por exemplo, isso aqui mede 3, aqui é 3 mais 3, que é 9. Então, eu tenho 3, tá? Então, essa aqui, a parte maior, sempre é o dobro da menor. Então, eu tenho a menor e essa aqui o dobro, ou seja, 2 vezes. Então, eu tenho 3 valores iguais. Então, se essa GN mede 45 e eu quero saber NB e BG, o que é que eu vou fazer? 45 dividido por 3 dá 15. Então, a parte menor mede 15 e a parte maior sempre é o dobro da menor. O dobro de 15 é quanto, pessoal? 15 mais 15, 30. Então, foi dividido em 3 partes. Uma parte vai ficar para pequenininha e os outros 2, 15, para maior. Outro exemplo. Se eu tenho aqui, então a resposta é essa, ó. NB vai medir 15 e GB 30. Se eu tenho aqui FM, se eu digo aqui FM, que isso aqui vai medir 12. FM mede 12. Quanto mede BM e quanto mede FB? Então, eu vou fazer 12 dividido por 3, que dá 4. Então, essa vai ser 4 de 3, não é isso? 12 dividido por 3 dá 4. Então, aqui vai medir 4. Pronto, já usei 1. E os 2 que sobrou, 8. Entendeu? Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 aqui, o dobro de 4 é 8, entendeu? Então, são 3 medidas de 4. Então, quando eu quero saber o valor da mediana, é importante saber que
a parte maior sempre será o dobro da parte menor. Agora, se eu digo aqui, ó, LGN, né? Se eu falo se BN mede, deixa eu ver, 5 centímetros. Quanto é que mede BG? Se aqui mede 5, aqui vai medir quanto? 10, porque o dobro de 5 é 10. Tá bom, pessoal? Então, essa é a relação que a gente precisa saber. Quando eu falo de lado, sempre vai ser dividido ao meio, tá? Quando eu falo de mediana que fica dentro, a parte maior sempre é o dobro da menor. Então, o encontro da mediana eu chamo de baricentro, tá? E o segmento que sai do vértice para o seu lado oposto eu chamo de mediana. Quando chega no lado oposto, faz um pontinho. Esses pontos são chamados de ponto médio, que é o que divide o lado ao meio.